Muito obrigado. É uma honra estar com vocês, entre amigos, famílias, irmãos, amigos, outros nem tão amigos, né, Denner? Brincadeira. Denner é amigo, sim. Ó, tomar cuidado para não derrubar. Vamos lá. Para quem não conhece, eu sou o Gil, casado com a Patrícia, ela vai estar lá em cima com as crianças, depois ela desce. O Elias, a Rebeca, aqueles de olhos bem bonitinhos. O Elias é um pouquinho mais espivitado, mas é benção. Sou pai dele, sou casado com a Patrícia há alguns anos, quase 10, sou ruim de conta. Eu e a Patrícia somos missionários há 8 anos já. Fez esse março desse ano, 8 anos. Hoje, eu e ela atua para desenvolver o sacerdócio dos santos, desenvolver o corpo, aperfeiçoar o corpo de Cristo na região, São Paulo, alguns lugares do Brasil, já tive a oportunidade de ir. E dou aula de teologia particular, sou professor de teologia e estou caminhando para o mestrado. Essa é a minha vida, muito sem graça, mas a de Jesus é legal e a gente vai falar dele, beleza? Essa piada não perde efeito. Então bora lá, gente. Para quem não esteve no acampamento, se puder colocar a imagem, eu falei um pouco sobre a Páscoa, a cruz, o que aconteceu. E nós vamos falar aqui novamente da cruz. Eu queria como se fosse uma continuação do que eu estava falando lá, mas alguns não estavam lá. Então, para entender, eu peço que abram em Salmos 30, por favor. Salmos 30, verso 5. Com certeza, você já postou isso aí no seu WhatsApp, mandou para alguém, postou no Stories. Não fique com vergonha, todo mundo já fez isso, aquele Stories cheio de flor, borboleta voando, não tem nada a ver com o texto, mas tem que ter uma imagem de fundo. E é o que o texto vai dizer aqui, a gente vai ver. E eu fico feliz de quando eu vou pregar alguma coisa, quando eu recebi o convite, falei, nossa, e agora, né? Pô, só pregador top, aí decai do nada, brincadeira. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor tem para falar com a sua igreja? E quando eu ouço, preparo, aí vem o louvor e fala tudo que está dentro do sermão. Eu falo, eu ouvi certo. Ou erramos juntos, né? Não, mas a gente ouviu certo. Ouvimos certo. Então você vai ver muitos elementos do louvor que você cantou aqui. Isso chama-se sã doutrina. Num culto, numa igreja saudável, você canta a doutrina para assimilar ela, para praticar essa doutrina durante a semana. É o que te dá força, é o que te dá gás. Isso no livro de indicação que a Ana Lu fez no Instagram da igreja. Se você não viu, veja. E se você não leu, leia. Que é Você é Aquilo que Você Ama, do James K. Smith. É sensacional. Então, aqui vai ter esse primeiro elemento. Fala assim, Salmos 30, verso 5. Todos abriram? Pois sua ira dura apenas um instante. A sua, aqui o sujeito, é Deus. Pois a ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. Essa é a parte A do versículo. A gente não compartilha isso, porque é pesado. A gente sempre achou que o versículo era isso só. O choro dura toda a noite, ou dura uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Então, o choro dura uma noite. A gente cantou isso. A tempestade vem, mas a noite ela tem um prazo de validade. A tristeza tem um prazo de validade. A ira de Deus tem um prazo de validade. Mas a alegria não. A alegria é uma certeza que vem. Ela vem com o amanhecer, ela vem com o alvorecer, ela vem com o sol da justiça. E o sol da justiça está contido na face de Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o que rompe, que dissipa, que tira todas as trevas. Esse é a alegria que vem. Não é uma alegria só da alma, é uma alegria completa, é plenitude. Então, para entender aqui, nós somos já salvos da ira. Lá em Romanos, por favor, 5:9, para quem não estava no acampamento, Paulo usa uma linguagem jurídica, e eu vou expor um pouco mais aqui. Ele vai falar que nós somos, pode colocar aí? Romanos 5:9, por favor, para ver que não é o Gil que diz,
Está escrito, ó, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Não é o Gil que está falando que Deus está virado com você. Não é Paulo, é o próprio Deus falando. Então você foi salvo da ira de Deus. E essa ira, no original é: se aparecer na minha frente eu mato. E eu vou expor um pouco mais sobre isso. Então, para entender isso, eu vou falar sobre Lucas. É só para entender o que está acontecendo em Lucas. Vamos lá. Lucas 23. Vai ser do 32 ao 47. Existem 3 meios de interpretação na Bíblia. Quando se interpreta a narrativa é de um jeito, quando se interpreta profecia é de outro jeito, e quando se interpreta epístola, cartas gerais, pastorais, é de outro modo. Então, Lucas está aqui narrando a crucificação. Quando se narra a crucificação, você tem que ver o que liga um personagem ao outro, que sentimento que está acontecendo ali, e recontar a história. Então, não é cada coisa significa uma coisa, é uma narrativa. Então você tem que sentir o personagem, você tem que ver o que estava acontecendo ali. Então eu quero desafiar vocês, meus irmãos, a interpretar esse texto juntamente comigo. Eu quero que você se coloque em cada personagem, seja empático, sinta cada personagem. Não escolha o melhor personagem, nós temos essa tendência. No perfil de 3 Reis, o livro ele fala assim: escolha um personagem, você é Saul, Absalão ou Davi? Normalmente todo mundo escolhe Davi, né? Não sei porquê. Mas, conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que você não é de Davi de jeito nenhum. Ou você é Saul ou você é Absalão. Dá uma tristeza, meu irmão, esse livro, entendeu? Fica assim, ô louco, cara, eu jurava que ia conseguir o papel principal, mas não é. Mas no final você é desafiado a ser como Davi, e eu quero fazer isso, ser desafiado no final a escolher um personagem bom. Para isso, para a gente entrar nessa narrativa, eu quero convidar você. Muitos sabem que é um eclipse, né? Homens, não estou falando do carro da Mitsubishi. Estou falando do evento, o evento que acontece no céu. Se você não sabe, você é mais jovem, só fica no celular, não sabe o que é um eclipse, não sai para fora, não toma sol. Sinto muito, vai ter uma proporção bem menor, mas é mais ou menos isso. Eu peço que você olhe, escolhe uma lâmpada só, olhe para ela. Estão fazendo isso, por favor? Coloque a sua mão agora entre os seus olhos e a lâmpada. Você está vendo a luz? Não? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tipo, nossa, que fascinante. Não, entendeu? Só que é a lua ou o sol tampando um outro. Mas pense, meu irmão, quando eu era mais jovem, tinha se espalhado por aí, foi um caminhão na minha cidade, que eles cantavam: as drogas matam, aceite Jesus. Jesus está vindo, e quem não estiver com ele vai ficar, já era. Beleza, acontece um eclipse, eu falei: é o fim do mundo. Meu pai: não, moleque, é só um efeito no céu. Mas quem garantia que não era, né? Ainda bem que não era, porque estamos aqui. Então, me assustou. Agora, quando eu fui amadurecendo, me converti, fui lendo, os céus realmente declaram sinais de tempo. Ah, mas é só um eclipse. Não, são sinais. Isso quer dizer alguma coisa. Então, diante disso aqui, diante desse texto, nós vamos ter um sinal de Deus, que passa desapercebido para muitos. Essa mensagem, eu coloquei o título nela de Eclipse da Graça. Por isso eu falei para você fazer isso. Então, quando você coloca suas mãos entre os seus olhos e a luz, e nós vimos aqui em Salmos 30 que o alvorecer, o amanhecer, o sol da justiça é Jesus, você com os seus atos, você tampa Jesus, você não consegue ver Jesus. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem luz, contemplar a luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo será trevas. Então, se os seus atos pecaminosos tampam a luz de Cristo para chegar aos seus olhos, a luz de Cristo não ilumina os olhos do seu coração, logo você está em trevas. Logo você está debaixo da ira, logo você está condenado. Logo não resta esperança.
Então esse eclipse da graça, ele não acontece assim como o evento do sol e da lua em anos, mas ele acontece todas as vezes que nós ousamos colocar as nossas mãos para não conseguir ver o Cristo. Então essa imagem, não essa. Essa imagem, eu quero que vocês contemplem ela e reflitam. As propagandas nos levam a desejar aquilo que não desejamos. A mulherada está ligada, aquela propaganda da Shein que abre, aí você fala, nossa, essa camisa é bonita. Você nem estava querendo uma camisa, mas porque viu o homem, nossa, essa roda de carro, esse passeio, e assim por diante. A mesma coisa se você ver o da Atena. Um gera alegria e o outro gera tristeza. O que você assiste vai gerar alguma coisa em você, porque os seus olhos geram algo em você. Se os seus olhos forem bons, então Jesus estava certo. Então pense comigo, meus irmãos. Se você estiver vendo uma coisa ruim, o seu corpo será ruim, vai adoecer. Lá em Piracicaba, quando nós morávamos lá, eu achei que estava com Covid centenas de vezes. Fui lá, os enfermeiros falavam, você está assistindo televisão? Sim, para de assistir. Tipo, pareciam sintomas, né? Você está assistindo televisão? Sim, então para de assistir. Tipo, o que tem a ver, né? Mas depois foi ligado a ansiedade ao Covid. Porque nós vimos muitas mortes na televisão, e isso despertou em nós. Então, imprimiram um cartaz lá e colocaram, se você vencer na sua mente, você já venceu o Covid. Olha que doideira, se você venceu na sua mente, você venceu o Covid. Não tão diferente do que Paulo fala em Gálatas 5, a guerra entre o Espírito e a carne acontece na mente. Se você vencer pelo Espírito na mente, o seu corpo dará fruto do Espírito. Então, os nossos atos são apenas frações de quem nós somos. O que você faz não é você inteiro. Um exemplo, se você é padeiro, é porque você faz pão. Mas isso, quando você não está na padaria, você não é padeiro. Isso é o que você desempenha, é a sua função, e não quem você é. Quem você é, vai além dos seus pensamentos, porque o seu pensamento também não é você. Tem pessoas que chegam em um prédio bem alto e falam, nossa, se eu pular daqui, esse pensamento não é ela. Pode ser um dardo inflamado do inimigo. Ou pode ser porque ela está vendo muita notícia ruim. O que ela está consumindo é ruim. O que está consumindo está fazendo ela ser aquilo. Então, novamente voltamos ao livro que a Ana Lu indicou. Você é aquilo que você ama. E você consome aquilo que você ama. Você não vai consumir alguma coisa que você não ama. Então muitos de nós estamos na escuridão da nossa alma. Muitos de nós não, aqui não tem ninguém assim. Mesmo que essa escuridão não seja o cerne, o meio, o centro da alma. Essa escuridão habita na marginalidade, na margem da alma. Então, o que é isso? É uma jornada, é um caminho, é um mancar entre dois deuses, é entre adorar a Deus e o mundo, é ser morno, é ser lobo travestido de ovelha. O que eu estou querendo dizer? É professar que crê em Cristo, mas não ter nenhuma obra que demonstre o Cristo professo. Isso é uma jornada que você faz. Eu creio em Cristo, mas os seus atos marginais, são superficiais, é uma vida superficial, não é uma vida que demonstra o caráter de Cristo. A primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos era porque eles realmente pareciam Cristos. Eu disse Cristos, tá? Não errei não. Eles pareciam o Messias, porque eles estavam restaurando um reino. E não era por política, não era por outros meios. Era pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus. Eles não faziam uma viagem entre a profissão da fé e os atos. Eles eram inteiros, eles eram íntegros, o coração foi salvo, o corpo inteiro foi doado, foi dado, foi o que a Fúvia orou aqui, nos levou a orar. Esse era o culto racional, eles realmente cultuavam a Deus.
Eles não davam descanso aos olhos, porque eles queriam ver um reino estabelecido na terra, um reino de paz, de justiça e de alegria, o qual que eles não estavam vendo naquele momento, mas eles estavam trazendo, eles estavam apressando o estilo de vida piedoso desses homens, apressaram a vinda de Cristo. Mas em algum momento nós nos tornamos muito confortáveis com o que vimos, e começamos a tapar a luz de Cristo. E se nós olharmos Cristo, nós resplandeceremos Cristo ao mundo. Nós somos sal e luz do mundo. Mas para ser a luz, nós precisamos contemplar luz, porque nós não temos luz própria. Paulo vai falar muito bem isso em Romanos 3, ele fala, nós carecemos, nós caímos, nós necessitamos da glória de Deus. E glória tem a ver com luz. Então nós carecemos da glória, da luz de Cristo. Mas você vai falar, Gil, o que isso tem a ver com a crucificação? Nós vamos ver agora. Nessa imagem, é a melhorzinha que eu achei, não tem nada a ver com o catolicismo, ok? Só para deixar claro. Quem vai estar aqui, pelo relato bíblico, é João, aos pés da cruz. É o único discípulo que permaneceu, o resto se debandou. Então, lembra dos personagens? Temos João, temos Maria, temos pessoas desconhecidas, temos 2 malfeitores, temos os oficiais romanos, os algozes que estavam ali cumprindo a sentença. Então, pense comigo, quando você vai andar em São Paulo, acontece um acidente, automaticamente, nem vamos falar acidente, furou o pneu de um carro, automaticamente congestionamento. E é por quê? Porque tapou as 3, 4 faixas? Não, porque quem está passando quer ver o que aconteceu, é curiosidade, dá só para tirar o carro e ir, mas a gente passa devagarzinho, e antes de ver o que aconteceu, já fica assim, deve ter batido, vê se tem ambulância, se não tem já morreu, nem viu nada, mas já está conjecturando que está acontecendo uma coisa muito terrível. Não é assim? Agora vamos trazer para a nossa vida, vamos aplicar para a nossa vida. O pastor fala assim, preciso falar com você. Nossa, o que eu fiz de errado? Será que foi aquele dia eu não cumprimentei tal pessoa? Cara, ele só falou que precisa falar. Mas nós consumimos tantas coisas ruins que nós só conseguimos pensar em coisas ruins. E nós adoecemos, nós ficamos aprisionados pelo nosso medo. Peguei gripe, pode ser Covid, vou morrer porque nem aconteceu nada ainda, nem começou a escorrer o nariz. Mas a pessoa já está fazendo um plano, João de Campos, entregando o corpo. Seu filho está pronto. Homens é assim, mulheres não. Homem, a parte fica doente, faz tudo em casa, eu já... Quantos são assim? Pega uma coisa e já... Meu irmão, não sofra por antecedência. Veja os fatos. Não seja curioso demais. Aprecie a beleza. Há beleza nisso. É um quadro escuro e é aqui que é o eclipse da graça. Estou estudando ainda sobre história da arte. A claridade está em Cristo, a maior claridade, o resto está um pouquinho mais escuro, o artista fez propositalmente. Então olha a beleza desse quadro, quão complexo é essa imagem. Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, eu não deixei de saber outra coisa a vocês, a não ser o Cristo, esse crucificado e ressurreto. E quando ele usa essa palavra, no grego tem uma força de linguagem que é, isso está acontecendo agora diante dos vossos olhos. Toda vez que eu preguei Cristo, estava acontecendo a crucificação diante dos vossos olhos. Então é isso que eu quero que você venha juntamente comigo, porque essa mensagem, se você ficar atento até o final, você vai aprender a doutrina da justificação, você vai aprender a glorificação de Cristo, a vitória de Cristo, a liberdade de Cristo. Você está vendo que é tudo sobre Cristo?
Então, isso que vai alcançar a sua alma. Eu não quero que só o seu intelecto seja aqui permeado, seja cheio. Eu quero, assim como Agostinho de Hipona fala, que a mente seja iluminada e o vosso coração aquecido. Eu quero que essa mensagem, que esse texto, que o Evangelho toque as afeições do seu coração, que mude o seu hábito e mude a sua habitação. Que você, assim como Davi, ao olhar para o Cristo, assentado do lado do seu Senhor, mudou o coração. Ele falou: eu quero habitar todos os dias na sua presença e contemplar a sua beleza. E quando nós habitamos, nós temos um habitat em Deus, nossos hábitos são mudados, são transformados. Nós não conseguimos vencer certas coisas porque os nossos hábitos não demonstram o nosso habitat. Nós estamos morando em muitos lugares, então eu quero que você more em um lugar só, em Deus. Assim como o Ângelo, quem estava no Over ontem, ele descreveu, é um teólogo que descreve, mas ele descreveu ontem, o único ser que não é egoísta é Deus. Ele pode adorar a si mesmo, mas nós não podemos ser o centro da nossa alma. É Cristo que tem que ser. Então, nessa imagem complexa, demonstra a morte, mas também demonstra a vida, tristeza. E nós chegamos no texto. Vamos lá. Lucas 23, 32. Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes. Mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier em seu reino. Então Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui no momento. Então, para você entender o cenário da cruz, a cruz não teve origem no Império Romano, começou com os persas, mas os romanos aperfeiçoaram essa morte, essa condenação. E essa morte, um cidadão romano jamais morreria a não ser por traição ao império. Era muito difícil um romano morrer. Mas quem não era romano era muito fácil morrer, era por roubo ou revolta contra o império. Mas era um crime assim também, tipo, não é qualquer roubo. Então esses outros dois homens aqui, você já sabe a condenação deles. Ou é roubo, ou é revolta contra o império. Essas eram as duas únicas condenações que levavam à cruz. E nós vemos muitas pessoas aqui ao pé da cruz. O que levou essas pessoas aqui? Curiosidade. Curiosidade. Agora, vamos tentar ver os personagens da cruz. Sabemos que eles foram crucificados por roubo ou revolta contra o império. Será que nós vamos conseguir imaginar? Pense médicos crucificados. Você consegue imaginar 2 médicos crucificados? É mais difícil, né? Você consegue pensar em 2 engenheiros crucificados? É mais difícil. 2 advogados, já fica... Já fala, opa, calma aí. 2 políticos, com certeza. Com certeza. 2 corintianos, jamais.
Jamais. Não é só porque é roubo que vai estar lá não, meu irmão. Corintiano, tem crente aqui, né não? Então, nós roubamos o inferno e povoamos o céu. Nós não conseguimos pensar em pessoas que nós admiramos. E eu fiz essa pergunta na aula de teologia. Falei assim, como funciona o profetismo? Se uma pessoa vem vestida de médico e profetiza para você, você vai confiar mais. Você nem indaga. Então vamos tirar a profecia para ficar mais claro. Se tivesse um médico, um engenheiro, um advogado e um pedreiro, para quem você ia pedir o conselho? Ou qual conselho você ouviria se os 4 dessem? Um médico. Aí vai a sequência, médico, engenheiro, advogado, pedreiro. Mas por quê? Porque médico traz confiança. Mas se você for ver o tanto de vezes que você foi no médico, é muito pouco, pelo tanto de vida que você tem. Quantas vezes você consultou um engenheiro? Menos ainda. Quantas vezes você consultou um advogado? Menos ainda. Mas o pedreiro edificou sua casa. Você passa bom tempo em uma edificação de um pedreiro. Você confiou a sua vida a um pedreiro. Se ele não fez direito isso aqui, morremos. Mas nós menosprezamos pelo modo que se apresenta. Isso é o que Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós queremos nos mover pelo que vemos e não pelo que cremos. Nós cremos que esse prédio não vai cair. Nós não precisamos ver ele sendo feito. Nós cremos. Mas o restante a gente precisa ver. O médico, como você vai me consultar? Como que é o processo? Como vai ser o projeto? Você precisa da aprovação. Se um médico quiser fazer uma cirurgia e você não aceitar, ele não faz. Aqui o pedreiro ele fez, porque já foi tudo aprovado. E você confia que ele vai seguir o que foi aprovado. Não é? Então, diante disso, a gente não consegue crucificar médicos. Agora, troca todas essas pessoas, você consegue se ver no lugar da cruz? Você consegue se ver como um malfeitor? Contra um cara que promove uma revolta? Não precisa ir muito longe, meu irmão. A política do ano passado, como foi você no Facebook? Um revoltado? Não precisa ir muito longe. Se formos ver a sua publicação, o império iria conseguir crucificar você? Mas nós temos aqui um terceiro personagem, Jesus. E Jesus está aqui e ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é muito doido. Na teologia existe muita tese sobre o porquê que ele disse isso. Eu gosto de uma e vou seguir ela. Muitos falam, porque ele está sendo crucificado, as pessoas não sabiam o que ele estava fazendo. Você acha que as pessoas não sabiam que ele estava crucificando Jesus? Jesus era o possível rei dos judeus. Você acha que ele não era uma ameaça? É lógico. Se não fosse nada, eles não se importariam. Tipo, deixa aí. Segue. Sabe aqueles louquinhos da igreja que começam tipo, eu vi um pardal que virou um dinossauro. E mano, a visão dele não afeta em nada. Deixa o irmão ver, pardal, gnomo, deixa. Eu não estou menosprezando. Deixa, isso é processo de amadurecimento. Se você falar assim, isso não existe, por que hoje não tem milagres? Porque nós ensinamos desde pequeno que nós precisamos de médico e não de Deus. Na África, eles não têm nada a não ser Deus. Ou Deus cura, ou Deus cura. Nada contra a medicina. Nada. Mas nós procuramos primeiro os médicos do que a Deus. Mas Paulo fala, tudo primeiro faça, em Timóteo 2, oração. Primeira coisa, oração. Mas a gente não pensa em orar. Nós confiamos muito no que vemos. Mas tem um outro cenário aqui que a gente não está conseguindo ver, que é justamente o que Jesus fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque eles não estão vendo a realidade, eles não estão vendo o que está acontecendo,
Eles não sabem que eu sou o Senhor da glória. Eles não sabem. Eles estão me crucificando por outra coisa. Essas pessoas estão se aproximando por outro motivo, eles são curiosos. Eles estão, nossa, será que era uma quadrilha? Um escapou, só esses 3 foram presos. Quem não viu o que aconteceu, acha que os 3 caminhavam juntos. Talvez os 3 estavam roubando o Banco do Brasil. Talvez os 3 eram do PCC, talvez os 3 eram... E fica conjecturando coisas, e não sabe o que está acontecendo. Mas quando você sabe o que está acontecendo, você sabe, não, esse aqui é Jesus, filho de José, aconteceu isso. Você traz a verdade. Isso é o que o jornalismo deve fazer. E Lucas está trazendo a realidade, o fato, ele está trazendo o que está acontecendo por detrás dos panos visíveis. Ele está trazendo o bastidor. E olha o que ele coloca: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Por que as pessoas estavam dizendo isso? Por causa da tabuleta que dizia, este é o rei dos judeus. Em João 19, 22, os fariseus chegam a Pilatos e falam assim, não escreva rei dos judeus, escreva que ele se dizia rei dos judeus. Aí Pilatos fala assim, escrevi o que eu escrevi. Então, a condenação era porque ele era rei dos judeus, e não tinha problema ser rei dos judeus, porque tinha rei Herodes. Então não era um pecado ser rei dos judeus. O pecado era Jesus ser rei de verdade. Tipo assim, o pecado é eles não assumirem o senhorio de Cristo, assim como lá no Éden. Eles abriram mão do senhorio de Cristo. Eles preferiram o senhorio de homens. Eles preferiam Herodes. Eles preferiam Barrabás. E as pessoas estavam se aproximando pelo motivo errado. Muitos se aproximaram da cruz porque achavam que ele era um líder político, porque ele ia promover saúde, bem-estar, porque ele curou. Mas qual foi o crime dele? Ele distribuiu pão, ele distribuiu peixe, ele distribuiu Bolsa Família, ele distribuiu. Aí a gente acha, porque ele está fazendo isso, ele quer um cargo de poder. Porque todo mundo faz algo esperando algo em troca. Mas ele não está fazendo isso. Ele começou a se tornar uma ameaça, porque no Império Romano eles davam pão e circo. Eles achavam que Jesus estava promovendo pão, em vez do circo, algo um pouquinho melhor, tipo ressuscitar mortos. Um pouquinho melhor curar enfermos, um pouquinho melhor libertar de demônios. Isso é o que está acontecendo na realidade. Então muitos de nós viemos para a igreja atrás de entretenimento, atrás de uma tabuleta, que passaram para a gente, a sua vida vai melhorar, isso e aquilo. Mas quando você chega diante da cruz, Cristo fala, Pai, perdoa, porque Ele não sabe o motivo de estar se aproximando. O motivo da aproximação deve ser porque o nosso pecado o matou. Arrependido de não ter aproveitado o descanso de Deus, ter tentado o nosso próprio descanso. Timothy Keller diz assim, Jesus não foi um cara legal, que fez coisas boas no mundo. O mundo não crucifica caras legais, o mundo crucifica ameaças. Se Jesus fosse apenas legal, ele não teria morrido, mas ele foi uma ameaça. Então quando você lê a Bíblia, meu irmão, você está sendo ameaçado a morrer para você mesmo e passar a viver por Cristo. Esse é o motivo da crucificação, porque o pecado ameaça a nossa vida. O inimigo está ao nosso derredor, procurando tragar a nossa vida. Nós estamos sendo ameaçados, ou pelas trevas ou por Deus. Esse é o quadro. Esse é o quadro da realidade. E nós não recebemos tudo que foi liberado na cruz porque nos aproximamos por um motivo errado. Eu aprendi com a Vitória, ela me disse sobre a teologia da adoração. Se a nossa teologia for rasa, a nossa adoração será rasa. Se a nossa teologia for fraca, superficial, a nossa vida será fraca e superficial. Então nós não recebemos de Cristo tudo que temos direito nas regiões celestiais, porque nos aproximamos por motivos humanos, desejos humanos egoístas.
Mas aqui está a tabuleta, e não tem como negar, Jesus, rei dos judeus. Olha que ironia, ele era rei, mas não tinha um povo, ele não tinha um reinado, ele não tinha um trono, ele não tinha governo, ele não conseguia aprovar projetos, ele não estava na Câmara de Deputados, ele não era senador, ele não era nada, ele só era um pastor, um rabino, só isso. Mas isso já causou um alvoroço em todo o Império Romano e Judaico. Quando você é por inteiro, você incomoda todos os outros que são superficiais. Jesus, ele sabia quem ele era. Eu sou filho de Deus. Eu sou Deus. Quando você tem convicção da sua identidade em Deus, você começa, tudo que é superficial, ser abalado ao seu redor. Então os outros dois malfeitores estão sendo abalados pela realidade de Cristo. Mas quem de fato ele era? Quem de fato era o Cristo que estava ali? O que ele estava fazendo ali? Tem uma pergunta que eu lendo o texto do Getsemane, Jesus está lá e ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quantos já se perguntaram o que tem no cálice? É uma indagação que tem que ser respondida. O que tinha no cálice, meus irmãos? Muito bom. Ler o Paul Walsh, ouvir o vídeo. Muito bom. Jesus não teve medo da morte, meu irmão. Jesus é amor. Ele lança fora todo o medo. Jesus não estava com medo. Pense, os discípulos de Jesus, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição, porque não queria se comparar ao Cristo. Pedro não teve medo da morte. Pense no Coliseu, os cristãos, nenhum teve medo de enfrentar leão. Você acha que Cristo, o Mestre, teria medo? Então o que tinha naquele cálice que ele não queria beber? A ira de Deus. No Antigo Testamento estava escrito que Deus derramava o cálice da ira. Em Apocalipse fala que ele vai derramar as taças, o cálice da ira. Então Jesus, ele começou a beber ali no Getsemane o cálice da ira de Deus. Esse é o motivo da crucificação. Agradou Deus moê-lo. Não foi o império, não foi os judeus, foi o propósito de Deus que conduziu ali. A mesa estava posta e Jesus bebendo diante da humanidade o cálice que era nosso. Era para ser derramado sobre nós. Esse cálice da ira promove separação, ruptura entre Deus, Pai e o seu Filho. Quando Jesus começa a beber do cálice da ira, ele se torna pecado, ele se faz pecado por nós. Ele assume o nosso lugar, ele nos substitui. Ele assume a nossa forma. E ele se torna como um primeiro Adão, separado de Deus. Longe, distante, ele não consegue mais contemplar a glória, a luz que emana do trono de Deus. Agora os olhos dele se tornaram trevas, o corpo dele se tornou trevas, o corpo dele se fez enfermo, o corpo dele se fez maldição pela humanidade. Porque no Getsemane, no lugar que é de moer, é de extrair a unção, ali foi extraído a essência da vida para que nós fôssemos ungidos com ela. E ali Cristo começa a ser moído pela ira de Deus. E Cristo, ele persevera não na bênção, ele não persevera na alegria, ele não persevera na saúde, ele não persevera no amor, ele persevera no ódio, ele persevera no castigo, ele persevera na maldição, ele persevera na escuridão, na tristeza. Por isso Paulo depois ele vai dizer: em nós opera a tristeza para que vocês operem a alegria, em nós opera a pobreza para que vocês operem a riqueza. Porque foi isso que operou em Cristo, e agora em nós é operado a riqueza da salvação, agora em nós é operado a alegria, a paz, a justiça que provém do Espírito. E foi ali na fonte do Getsemane que nós conseguimos extrair tudo que foi liberado em Deus, porque ali toda a essência de Deus começou a sair para a humanidade. Ali ele começou a doar a vida, por isso ele começou a suar sangue ali. Porque ele começou a doar a vida ali.
A Bíblia no Antigo Testamento fala que a vida está no sangue, e Jesus começou a suar sangue pelos poros. Tem uma outra exposição que fala de uma exposição médica, uma teologia, uma tese de doutorado de um médico fascinante, recomendo que leiam. É isso que está acontecendo. O que está ali é o libertador do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o que está crucificado. E essa cena, muito bem notada por Salomão, ele fala que nada de novo acontece debaixo do sol. Essa não é a primeira vez, meus irmãos, que Cristo sobe a um lugar pela humanidade. Ou não é a primeira vez que um cordeiro é morto pela humanidade. A primeira vez que um cordeiro morre pela humanidade não é em Gênesis, mas está descrito lá em Apocalipse que o cordeiro foi morto na eternidade. Desde a eternidade, Jesus já começou a doar vida pelo seu povo. Aqui ele só está demonstrando no temporal aquilo que foi derramado na eternidade. Nós só conseguimos ter vida eterna porque ele abriu mão de sua glória, se fez homem e doou a vida. Jesus, ele estava no hype. Jesus era famoso. Você abriu o TikTok, ele estava lá. Você abriu o Instagram, todo mundo estava falando dele. A mensagem dele se alastrava. Todo mundo sabia quem ele era. Poderia não conhecer a aparência dele, mas sabia que havia um Jesus lá. Sabia que tinha alguém curando enfermos, ressuscitando os mortos. Já disse isso no acampamento. Imagine se Jesus ressuscita alguém aqui da nossa igreja. Como que vai estar o próximo domingo aqui? Não precisa nem filmar. Como que vai estar o próximo domingo aqui? Porque nós vamos falar para todo mundo que Cristo ressuscitou alguém aqui. Não é verdade? Mas se falarmos que Jesus está em carne aqui entre nós, como vai estar o próximo domingo aqui? Cheio também. Cheio também. Porque ele era famoso. Então os malfeitores sabiam quem ele era. Pode ter acontecido que esses malfeitores não foi em nenhuma conferência que Jesus fez. Ele não foi em nenhum culto, em nenhuma campanha, porque não tinha. Talvez eles não tiveram contato direto com Jesus, mas eles sabiam quem era Jesus. E Jesus está no centro. Isso tem um campo na teologia, chama teologia poética. Isso é a poesia de Deus. Realmente Cristo teria que ser crucificado no centro, porque a história é sobre Ele. Ali é um antes e depois. Ele é o centro, tudo vai convergir nele. É a poesia de Deus. Próxima imagem, por favor. Aqui então mostra, porque Jesus está no centro, mostra dois julgamentos simultâneos. Normalmente o julgamento naquela época se colocava a vítima no meio e falava: o que ele fez com você? Ele me fez isso, isso, isso. O algoz de um lado e o promotor de justiça do outro. E aqui, meus irmãos, temos o malfeitor da esquerda e o malfeitor da direita. A boca fala do que o coração está cheio. Note que o coração está cheio, os olhos também estão cheios. O seu coração fala daquilo que você vê, daquilo que você contempla. Então quem são esses malfeitores? Agora nós sabemos quem é Jesus, mas quem é o malfeitor da esquerda e quem é o malfeitor da direita? A Bíblia não menciona o CPF nem o RG deles. Quem eram esses homens? Só sabemos que eram malfeitores. Mas sabemos, eles seguiam as leis? Não, porque senão não estariam sendo crucificados. Eles eram seres morais? Não, porque a moralidade
é o consenso da maioria da sociedade. Então eles fizeram algo que não era o que a maioria da sociedade concordava. Hoje, meus irmãos, se inverteu o papel. Hoje a minoria governa sobre a moralidade, sobre a maioral, sobre o consenso da maioria. Ele estava sendo crucificado porque ele era a minoria. Hoje está se crucificando a maioria pelo bem de uma minoria imoral. Se você não está entendendo, esse conceito resume tudo: politicamente correto. Perseguição velada. Então o ser da esquerda era um ser religioso? Muito menos. Muito menos. E o da direita também não. Porque é impossível você ser religioso e não cumprir a lei dos homens também. Então, não sabemos mais do que isso. Sabemos que eles eram imorais, não cumpriam a lei e não era religioso. É o suficiente. O criminoso dependurado do lado esquerdo zombava então de Jesus. Ele dizia: então você é o Cristo. Olha a petulância, olha a ousadia. Ele estava crucificado. Em vez de curtir a dor, agonizar em paz, ele prefere zombar do outro. Ele comete bullying até mesmo no leito de morte. Talvez é o avós de muitas pessoas aqui. Sabe aquele ser que, vaso ruim de quebrar? Temos esse ser aqui. Então você é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Você não é o cara? Você não é? Salve você e a nós também. Porque vai que você é mesmo, né? Você consegue e, vai deixar nós aqui, né? Por que ele está falando isso? Lembra que Cristo, a mensagem de Cristo se alastrava? Lembra um milagre faz propagar e encher lugares? Lembra que o Haroldo falou aqui? E realmente é uma provocação muito grande. Por quê? Cristo está pregando e os caras: não, a gente vai apedrejar você está maluco? Falar que você é Deus? Não, vem cá. Cadê ele? Oxe, estava aqui? Nessa época eu ia falar que eles tinham TDAH, que eles esqueceram de como Cristo saiu. Isso é uma leitura liberal. Mas o que realmente aconteceu foi um milagre. Então o ladrão poderia estar pensando, eu gosto de conjecturar nisso, o sentimento do ladrão da esquerda: se uma vez ele já escapou, 2 vezes ele já escapou da morte, aquele que vai conseguir também. Ele vai conseguir, ele já fez isso. Então se você e se você já fez o que fez, faz de novo e tira a gente também. Parece um desejo louvável, parece um desejo bom, porém o desejo do ladrão da esquerda é porque ele está na marginalidade da alma, ele está na escuridão da alma, ele está falando assim: Jesus, salve a gente daqui e eu vou voltar a cometer os mesmos crimes e pecados que eu cometia antes. Ele não está sendo devoto, ele não está pedindo perdão, ele não está pedindo liberdade do pecado, ele está pedindo liberdade somente do castigo. E o coração dele está cheio disso. Como que é o ladrão da esquerda? Muitos jovens lá fora, no mundo, nem em Alphaville, nem em Barueri, isso aí é longe. Eles fornicam antes do casamento e falam assim, de boa, né? Tá de boa. Aí, atrasa, fala: oh Deus, não deixa que aconteça. Ele pede para Deus abençoar o pecado. Ele pede para Deus abençoar para não cair na consequência do pecado. Em outro lugar, aqui no estado, que eu não vou falar o nome, Rio de Janeiro, os traficantes, tem um vídeo na internet, ele fala: não vai ter terreiro de macumba aqui não, aqui nós é crente, e atira, E esses mesmos, a polícia subindo, o bote subindo, eles orando: Deus livra-nos do mal, orando Pai Nosso.
Abençoe que as nossas balas atinjam os policiais, em nome de Jesus, e vão. Esse é o ladrão da esquerda. O cristianismo está no intelecto, a filosofia do cristianismo está no intelecto, mas o coração está distante. Mas o ladrão da direita é diferente. O ladrão da esquerda não quer sofrer o dano da consequência do seu pecado. Tem um outro que eu vi, e é tudo fato real, meus irmãos. Não estou inventando, não. Um outro que eu vi, ele abusou a sobrinha durante 5 anos. A sobrinha fez 18 anos, ela foi na delegacia e contou. Aí ele falou, mas por que você fez isso? Agora eu sou crente, eu não posso ser preso. Meu irmão, porque você é crente, você tem que assumir seus BOs. Isso mostra que você se arrependeu de fato. Assim como Zaqueu, se você fez um mal a alguém, você vai retribuir 4 vezes mais. Isso é fruto digno de arrependimento. Não temos fruto nenhum do lado da esquerda. Mas o outro criminoso da direita, pode trocar a imagem, por favor? A mente dele iluminada com Cristo, coração falando de Cristo. Começa a acontecer um eclipse da graça. Aqui começa a demonstrar o julgamento de Deus. E esse ladrão, ele diz assim, você não teme a Deus e nem mesmo ao ser condenado à morte. Porque é dado ao homem morrer uma única e somente vez, e após isso vai ter que prestar contas a Deus. Você vai lidar com a ira de Deus, daqui a pouco o seu fôlego de vida vai acabar, e você vai encontrar Ele, esse mesmo que está ao seu lado, e você não teme, você zomba, a sua vida amaldiçoa Deus, e mesmo no leito de morte você não se arrepende, você não teme a Deus. O malfeitor deixa de ser um malfeitor e passa a ser evangelista, meu irmão. Porque a mente dele foi iluminada, o coração foi afetado. O coração dele começou a arder, enquanto Cristo estava ao seu lado. Você não teme a Deus. E ele fala, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum, ele está morrendo pelo meu e seu crime. Ele entendeu a obra da cruz, ele entendeu aquilo que estava oculto aos sábios, aos fariseus, ao mestre da lei, e foi revelado a um criminoso ao lado da cruz de Cristo. Ele recebeu a iluminação e não foi por concatenação filosófica, não foi por experimento empírico, não foi por ciência, não foi por raciocínio lógico, foi porque Cristo iluminou o coração dele. Isso veio por fé, meus irmãos, isso não é por merecimento humano. É tão simplesmente por Deus e para Deus. Isso é muito lindo. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier em seu reino. Ele não está se movendo pelo que está vendo. Ele não está vendo um Cristo morto. Ele está vendo um Cristo glorioso em seu retorno. Ele está falando, quando você vier, porque você pregou que vai voltar, lembre-se de mim. Talvez os discípulos de Jesus nem pensavam dessa maneira, mas ele já tinha um sentimento de parousia, um sentimento de retorno iminente da volta de Cristo. Cristo nem foi, ele já está falando de voltar. Sabe quando a visita é muito agradável na sua casa, tipo o Renan, aí você fala, volte mais vezes. E eu não estou brincando. Você fala, volte mais vezes. É isso que o ladrão da cruz está falando, Jesus, volte rápido, se apresse. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Aqui, quando a cortina do santuário é rasgada ao meio, o julgamento que estava oculto aos olhos dos homens é aberto, assim como a cortina do teatro.
começa o espetáculo da glória de Deus. Deus começa a mostrar os bastidores. Está acontecendo um julgamento humano, que é pela lei humana, pela moral humana e pela religiosidade humana. Mas está acontecendo um julgamento no céu simultaneamente. E o templo demonstra isso. E quando o ladrão do lado direito fala, ele não tem pecado algum, voltamos lá ao promotor de justiça e a vítima no meio. Satanás, meu irmão, não quer sua morte. Satanás não quer o seu mal. Ele quer a justiça de Deus. Ele fala, não está escrito que o salário do pecado é a morte? Ele pecou, está aqui a lista. Mata ele agora. Ele matou seu filho, ele feriu seu filho. Mata ele agora. Mas nós, como ladrão da direita, confessamos o nosso pecado. Jesus retira a acusação. Lembra da ira de Deus que eu falei de Romanos? Se aparecer na minha frente eu mato. O pai estava, se aparecer na minha frente eu mato. Eu queria ter falado isso no acampamento. Aí Jesus fala assim, pai, para que o Renan, o Gil, o Jorge possa aparecer diante de você, eu morro. Eu morro. Eu retiro a acusação. Aí Deus o esmaga, se agradou em moê-lo. E quando moe, espirra sangue dele na gente. E agora estamos tão cobertos de sangue que Deus nem consegue nos ver mais. Ele só consegue ver sangue na gente. Tirou o sangue de Jesus, meus irmãos. Nós vamos ser esmagados. Nós somos cobertos, envoltos por amor. Aonde abundou escuridão, começou a escurecer. Aonde abundou a escuridão da nossa alma, a luz permeou tudo em volta. A luz engoliu as trevas. O amor engoliu a ira. Aonde abundou o pecado, está superabundando uma graça. E o promotor de justiça envergonhado, porque não respinga sangue nele. E o nosso coração começa a ser iluminado. Então Jesus clama diante do julgamento. Antes, em outro texto, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Você tem que entender, meu irmão, que Deus não tem comunhão com o pecador, não tem comunhão com o pecado. Jesus se fez pecado, ele não poderia ter comunhão. O Deus Pai se virou, deu a costa, abandonou o seu filho por causa do pecado. Você está vendo o que o meu pecado e o seu pecado fez? Nós causamos uma ruptura na Trindade. Isso nem a filosofia, nem a teologia consegue responder. Nós causamos uma ruptura na Trindade por causa do nosso pecado. Por um breve momento que seja, mas causou. O Pai abandonou seu Filho. Ele, antes da criação, eles eram intimamente ligados, um amava o outro. Essa era a Trindade, no grego é pericorese. Para explicar, é uma dança trinitária, é uma dança de amor. E nós acabamos com o som, nós acabamos com a harmonia, nós acabamos com o louvor da glória, por causa do nosso pecado. Mas porque houve essa ruptura na eternidade, hoje, nós temos acesso ao Pai, porque Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque também ele disse, está consumado, eu bebi o cálice da ira até a última gota. Não resta mais ira para ninguém. Acabou. Agora é só amor, bondade e misericórdia para os que estão em mim, em Cristo Jesus. Já não há mais condenação, Pai. Eu já não sou mais feito pecador, eu absorvi toda a sua justiça, todo o seu castigo. Eu perseverei até a última gota. Agora eu sou feito justiça. Eu sou o que promove justiça. E Deus volta com alegria, porque Ele semeou o seu Filho em lágrimas. Ele plantou Jesus em lágrimas.
E agora ele volta para colher Jesus, não somente uma semente, mas ele vem colher uma humanidade toda para si, porque comprou com um preço de sangue. Não é assim que o texto diz? Colhe, semeia com lágrimas e vem colhendo com júbilo. A canção do universo volta novamente a ser tocada, a harmonia do cosmos volta novamente. Porque Cristo entrega, o Pai volta os olhos novamente para o seu Filho e para nós, e pega o Espírito do seu Filho, o poder que operou em Cristo, o Espírito que operou em Cristo, opera em nós também, meus irmãos, porque Ele entregou não somente o Espírito deles, mas o nosso. O Pai não abandonou para sempre. Aqui está Jesus no centro do universo novamente. Aqui está o nome dele, o destino dele, Emanuel, no momento de mais profunda agonia da cruz. O ladrão pensa na mais agonia, você entubado, você internado, você no acidentado, você endividado. Essa é a mais profunda agonia. Lá ele está. Ele é Emanuel, lá ele está, lá na crucificação, ele está ao centro, ele está ao lado. Se você for no mais alto céu, no mais alta alegria da sua psique, da sua alma, lá Ele está. Se você for um extremo da terra, lá Ele está. Se você for outro, lá Ele está. Se você for no mais profundo da terra, lá Ele está. Se você for no mais profundo da sua depressão, lá Ele está. Ele é onipresente, meu irmão. Onipresente até no mais profundo pensamento seu. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele lhe prometeu não abandonar, e ele não vai abandonar. Pode a sua mente te abandonar, mas ele jamais te deixará. Aqui é a prova da cruz. O ladrão da direita, ele está vendo um Deus Emanuel, ele está vendo um bom pastor que dá a vida pela sua ovelha. E o oficial romano, e Jesus dá o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, esse homem era inocente. Note que no palco da glória de Deus está ali o executor. Ele está vendo tudo isso. Imagine a polícia, se você nunca foi abordado, sorte sua. Nunca tomou nenhum tapa. Amém. A polícia não quer saber se você é trabalhador ou não. A primeira coisa, eu sou trabalhador, senhor. Mas se vai com a camiseta do Corinthians, meu irmão, já era. Nem anda com a RG, anda com a carteira de trabalho. Você vai apanhar. Jesus andou 3 anos, para quem crê, 3 anos com seus discípulos, ele nunca mencionou a palavra paraíso. Mas com um malfeitor na cruz ele fala: ainda hoje você estará comigo. Aqui é o julgamento de Deus. Nós não conseguimos entender. Nós condenaríamos esse homem. Mas essa é a graça de mais um pecador redimido no céu. Pela aparência nós ia condenar esse homem, nós queríamos bater nesse homem. Mas Deus é um julgamento diferente. Ele viu o coração, ele não viu a aparência. O coração foi iluminado pela glória de Deus. E o soldado romano, vendo a salvação acontecendo diante de seus olhos, ele louva a Deus, ele adora a Deus. E tem um testemunho da Gibeca. Ela ficou internada numa ala psiquiátrica. Ela esqueceu até mesmo do nome dela. Ela esqueceu de tudo. Mas quando ela foi internada, a única coisa que ela levou foi a Bíblia. Ela andava na ala psiquiátrica com a Bíblia, para cima e para baixo. E quando perguntavam: quem é você? Ela fala: não sei. Mas o que você está fazendo aqui? Eu só sei que Cristo é meu Senhor. Parece bobo, mas quando ela falou, eu chorei demais. Porque esse texto se tornou real diante dos meus olhos. A mente dela abandonou ela mesma, mas Deus não. Pode, meu irmão, você abandonar você mesmo, não confiar em você mesmo, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele não vai abandonar a obra até que ele termine, até que ele conclua.
A família abandonou ela na clínica, porque não pode ficar junto. Todo mundo, os amigos abandonou, mas Deus não abandona os seus. Esse é o nosso bom pastor. Diante dessa luz, muitos de vocês, assim como eu, se vê carente dela. Deus, eu preciso da sua luz nesse momento. Nós gostamos de nos parecer fortes. Ah, porque eu sou pregador, ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou crente, ah, porque eu tenho um ministério, porque eu sou teólogo. Mas como dói, Senhor. Eu confesso as minhas fraquezas, Senhor, as minhas mazelas. Sem você eu não consigo. Eu sou carente da sua glória, Senhor. Aperfeiçoa o seu poder agora em mim, Senhor. Me sinto abandonado, me sinto esquecido. Esse é o momento desse ladrão, desse malfeitor. Diante da luz ele recebe luz. E aqui, nesse palco da glória de Deus, o guarda começa a apreciar o espetáculo. O texto vai dizer isso no versículo 48. O espetáculo. E ele se rende a essa maravilhosa graça. Então, meus irmãos, muitas pessoas têm assistido o espetáculo da glória de Deus na sua vida. Seus amigos do trabalho, eles estão vendo o que Cristo tem feito. Não seja o ladrão da esquerda. Promova um espetáculo de verdade como o ladrão da direita. Deixa a luz resplandecer através de você. Não iniba o eclipse. E a última imagem do que acontece nesse eclipse. Abra mão dos seus tesouros terrenos, da sua escuridão terrena, da morte. Isso não tem valor nenhum. O seu coração tem que estar nos céus. Eu elevo meus olhos para o alto, eu angario, acumulo tesouros nos céus. Próxima imagem, por favor. Não é a última, desculpa. O Monte da Caveira está ali. E aqui, meu irmão, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, ele entra na mais profunda escuridão da sua alma. Ele acalma a sua tempestade. Ele entra dentro da morte, dentro da caveira, e conduz você pelo vale da sombra da morte, sem medo. Esse é o bom pastor, meu irmão. Ele conduz você para fora do medo da morte, para fora do medo da ansiedade, para fora do medo da depressão. Ele vai lá, ele deixa as 99, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos anjos, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da eternidade, para vir até a caveira, adentrar ela e tirar você de lá. Você é a ovelha que estava perdida, mas agora achada, encontrada, e agora a festa no céu, porque você foi encontrado. Mas Gil, eu já sou salvo. Muito bem, meu irmão, muito bem. Sabe quando você olha, e a Fúvia usou meu exemplo, eu vou ter que usar outro. Sabe quando você olha a sua foto de casamento, do seu nascimento do filho, ou de uma comemoração de família, e você se alegra? Olhe para a foto da crucificação agora e se alegre. Tenha esperança, porque Cristo não terminou ainda, meu irmão. Ele está fazendo uma grande obra. E não é uma obra de elefante branco, é uma obra útil. Útil para Ele. Não vai ficar parado, não vai ficar encostado. Ele vai te usar, é uma ferramenta. Ele não tira a ovelha para depois não usá-la. Você não é só mais um preenchendo cadeira, meu irmão. Você não vem para assistir culto. Isso não é um show, isso é uma família, é uma comunidade onde você tem um peso, onde você tem um valor, onde você tem uma função. Não fique parado assistindo um espetáculo, participe dele, você tem um papel, você tem uma entrada. Siga, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. E agora estou encerrando mesmo, meus irmãos, indo para o fim. Última imagem, Salmos 23, versos 5 e 6.
nesse bom pastor, ele conduz você para um lugar. Aí você vai falar, mas que lugar é esse? Eu vou ler o versículo 4 também. Mostre-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Como um bom pastor, né? Guie-me pela tua verdade e ensina-me, pois é Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Só um minuto. Eu estou lendo 25, desculpa, errei. É Salmos 23. É que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas para baixo. 5 e 6. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e faz meu cálice transbordar. E meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Viverei na casa de Deus, do Senhor para sempre. A última imagem. Para onde Ele está te conduzindo, meu irmão? Lembra que há um banquete no céu, há uma festa no céu, quando um pecador é salvo? É a outra. Ele está te levando para a mesa do Pai. É a cruz, tá? O cara quis fazer a cruz. Há lá o bom pastor conduzindo a noiva de Cristo à mesa. O que está acontecendo aqui é Salmos 23. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. E o que ele está fazendo agora? Preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Satanás foi crucificado. Satanás foi pisoteado pelo Cristo. Não pense que os inimigos são seus irmãos. Satanás não queria que você tivesse acesso à mesa de Deus. 1 João é isso, você está tendo comunhão com Deus, comunhão na luz, isso é comunhão na luz. Você tem um lugar à mesa do Pai. Mas você vai falar assim, Gil, como que eu posso fazer isso? Você não faz, meu irmão. Quem faz é Deus. O verbo é Ele. Tudo que diz a respeito de fazer é Ele. Ele é verbo. É Ele que faz. Ele vai te conduzir até Ele. Com isso, C.S. Lewis, essa é a luz. Ele está trazendo a luz, a comunhão da luz. Ele está ungindo você com óleo e fazendo o seu cálice transbordar. Mas não é um cálice de ira. É um cálice de amor. Ele está curando as suas feridas. Mas o último versículo é muito legal porque Davi usa uma linguagem de caçador. Certamente a bondade me seguirão ou perseguirá. Pense, você é a caça, ele é o leão. E você já está ferido, sangrando, deixando um rastro de sangue. Ele está te perseguindo, meu irmão. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Aqui, nesse texto, não existe dia da caça, somente dia do caçador. Ele ainda não te pegou por completo, mas você já foi ferido pelo Evangelho. Você já foi selado. Ele está selando, ele está marcando muitas pessoas, ele está perseguindo. E esse caçador, ele não dorme, ele trabalha enquanto nós descansamos. Ele é incansável, imparável. Ele é obstinado, ele não vai parar até que tenha você por inteiro. Por inteiro. Essa é a luz que está nos perseguindo. Mesmo que nós tentamos correr para nossas trevas, ela vem dissipando as nossas trevas. Não tem como fugir dela. Porque aonde nós vamos, Ele já está. E por que eu acredito nessa mensagem? Por que eu acredito no Evangelho? Porque eu acredito que essa mensagem toca as afeições, muda os hábitos. Porque C.S. Lewis diz assim, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu consigo ver tudo ao meu redor. Através da luz do Evangelho eu consigo ver todos ao meu redor. Eu não me movo pelo meu egoísmo, eu me movo pelo amor demonstrado, a maior prova de amor. Então eu peço, feche seus olhos.
Pai, muito obrigado pela graça demonstrada, pelo amor demonstrado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício vicário, substitutivo, redentivo, Senhor, libertador. Muito obrigado, Senhor. Eu peço como um caçador, Senhor, encontre meus irmãos. Se eles estão sofrendo, Senhor, agonizando, eu peço que o Senhor acabe com o sofrimento. Venha, Senhor, com Tua paz, com Tua justiça, com Tua alegria, Senhor. Que os leves e momentâneos sofrimentos sejam esquecidos ao contemplar a beleza da Tua santidade. Encha-nos, Senhor, da Tua luz, faça-nos resplandecer a Tua luz, faça-nos construir uma cidade edificada no alto monte, faça-nos acender uma lamparina no alto lugar, para que todos tenham acesso à luz manifesta na cruz, Senhor. Essa luz que vai retornar em um brilho muito maior em Sua glória, Senhor, permeie os nossos corações e nossas mentes. Eu peço, meu irmão, se você estiver passando por um momento de profunda tristeza, se vê sozinho, se vê desamparado, se vê sem saída, se vê cansado, se vê oprimido, assim como Cristo já fez um convite uma vez, Ele retorna a fazer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode até o seu humor, a tua alegria ter te abandonado, mas Ele não te abandonou. Pode até a tua paz interior ter te abandonado, mas o Deus de paz que esmagou Satanás não te abandonou. Pode o equilíbrio ter te abandonado, mas o Senhor que sustenta o universo não te abandonou. Pode o teu pai, a tua mãe ter se esquecido de você, mas Ele não se esqueceu. Se você se encontra assim, faça o apelo: você não espere eu orar por você ou eu encostar em você. Eu usei o exemplo: se Cristo estivesse aqui, a igreja estaria cheia, mas Ele está, meu irmão. Nós cremos, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está. Você não precisa de mim, você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder, você precisa dEle. Não coloque a sua dependência em mim. Eu não tenho unção, meu irmão. Quem é o dono da unção é Ele. Ele tem unção para te curar. Eu não sou contra a imposição de mãos, mas que não haja uma dependência de imposição de mãos, que haja uma dependência dEle. Ele já doou a vida, Ele já doou tudo que era necessário nas regiões celestiais para você sair dessa situação. Diante disso eu faço um apelo, meio contraditório. Se você se encontra numa situação assim, vem à frente. Mas Gil, você acabou de falar de imposição de mãos. Justamente, não dependa da imposição de mãos, mas a imposição de mãos mostra a saúde do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. É pelo corpo que se abraça, é o corpo que abraça o perdido, é o corpo que recebe o cansado e o oprimido. Vem à frente, nós o abraçaremos como Cristo já o abraçou uma vez. A imposição de mãos é o abraço de Cristo à sua alma afligida. Então, se você se sente assim: eu preciso de uma alegria, eu preciso, Senhor, recobrar a minha alegria, a alegria da salvação, vem à frente. Eu não vou ficar insistindo, meu irmão, isso depende de você. Tome um passo de ousadia. Existe vários tipos de oração na Bíblia. Quando o autor de Hebreus fala: entre com ousadia e confiança, existe um termo de oração que é uma oração petulante. É a oração que você desafia Deus. É o único momento que Deus permite ser desafiado. Que momento que é esse? É como uma viúva que importuna o juiz injusto.
faça-me justiça, faça-me justiça. E Jesus fala assim: será que o juiz não fará justiça? E ele fala: será que Deus não fará justiça aos que clamam dia e noite? Meu irmão, clame dia e noite para sair dessa situação. Clame dia e noite para ser liberto da depressão. Clame dia e noite para ser liberto da ansiedade. Clame dia e noite para ser liberto do câncer. Clame dia e noite para ser liberto da opressão que oprime a tua mente. Ele fará a justiça, Ele fará. A depressão é apenas uma noite, a ansiedade é apenas uma noite, a aflição é uma noite, vai passar, o sol está vindo, aguente mais algumas horas. O sol vem, ele está raiando, ele está trazendo cura em suas asas, ele está convertendo o coração dos pais aos filhos. O sol vem, a alegria vem, é uma certeza, não é apenas uma esperança vã. Nós não seremos decepcionados, nós não seremos frustrados. Ele é a âncora da nossa alma. Aguente mais um instante, aguente mais um instante. Ele fortalecerá o seu joelho vacilante. Ele trilhará o caminho junto com você. Ele vai limpar a sua senda, o seu caminho, para que você não tropece. Calme, aguente mais um pouco, porque o caçador vem, e ele carregará você em seus ombros. Ele vem com a noiva em seus ombros. Ele vem como uma noiva adornada. Ele está adornando você. Ele está gerando perseverança. Ele está gerando um caráter aprovado. Ele está gerando esperança. Isso não é para o seu mal, é para o seu bem. Espere em Deus, minha alma. Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Você o louvará. O sol vem junto com o seu louvor. Ele concede um pouco mais de suspiro, um pouco mais de força. Ele concede poder em sua fraqueza. Espere mais um pouco.